Em Dungeons & Dragons, Honra entre Rebeldes, nós acompanhamos um grupo de ladrões aventureiros que partem em uma jornada épica para tentar recuperar um artefato místico muito poderoso, só que essa não vai ser uma tarefa fácil, porque esse artefato está na mão de seres muito poderosos que não estão dispostos a negociar isso com ninguém. Olá, eu sou o Lailson Santos do canal Cinéfilo Eclético. Filmes de fantasia conseguem levar a gente para lugares onde tudo é possível, porque o impossível não existe. Ele tem toda a razão. Qualquer coisa que a gente conseguir imaginar, desde criaturas híbridas com corpo de animais e aparência de humanos, por exemplo, até situações bem criativas envolvendo o uso de magia, como levitar ou ficar invisível. Além de ser um universo com infinitas possibilidades, que com a junção de várias ideias e referências de fontes diferentes, vai se tornando cada vez mais rico em detalhes. E Dungeons & Dragons, Honra entre Rebeldes é um bom exemplo disso. Seja em filmes, séries, quadrinhos ou livros, e conseguiram unir tudo isso de uma forma leve e o principal, organizada. Porque eles podiam cair no erro de exagerar na dose e acabar ficando algo muito genérico. A história do filme é bem simples e clichê, principalmente hoje em dia que a gente já viu de tudo, mas a forma como eles encaixaram todos os elementos e referências dentro de uma trama coesa e muito bem conduzida, acabaram fazendo total diferença no resultado final do filme. Dungeons & Dragons é um jogo de fantasia muito antigo em que o foco está na interpretação e na criatividade de todos os jogadores. Tem vários outros RPG nessa mesma pegada, alguns mais complexos e para o grupo mais seleto de pessoas, mas o Dungeons & Dragons é um dos mais famosos e que tem uma base de jogadores ainda muito ativa. Tanto que algumas das histórias mais famosas desse universo já foram adaptadas algumas vezes. Talvez a mais conhecida seja aquela animação da Caverna do Dragão, que passou por vários e vários anos na TV Globinho e que fez parte da infância de muita gente, inclusive a minha, e que era muito boa por sinal. Mas os 3 filmes em live action que foram lançados nos anos 2000, esses são bem porcarias, pra falar a verdade. Tanto é que eles nem ficaram tão conhecidos e até as pessoas que já assistiram já tinham até esquecido que esses filmes existiam. Só que essa nova adaptação do Dungeons & Dragons não podia correr o risco de falhar, porque os produtores investiram mais de 150 milhões de dólares nesse filme, o que é um puta orçamento para um filme que a maioria das pessoas desconhece e ninguém gosta de levar prejuízo ou passar vergonha, não é mesmo? Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Então a estratégia deles foi basicamente criar uma história mais leve e com bastante comédia, explicada de uma forma simples e gradual, para que assim eles pudessem chamar a atenção da maioria das pessoas, porque esse é um filme que é para toda a família. E sinceramente, antes de assistir ao filme, eu pensei que isso seria um problema, por ter tantas cenas cômicas, porque geralmente o que acontece em filmes assim é que eles podem se tornar mais chatos de assistir em vez de divertidos, e acabar se tornando um filme totalmente sem propósito. Além de tentar ficar forçando risadas do público o tempo inteiro, como é o caso de Shazam, Fúria dos Deuses, que eu já fiz análise aqui no canal e você pode ver depois de terminar esse vídeo e se inscrever no canal. Mas felizmente Dungeons & Dragons não cai nesse erro. E ele acabou até me surpreendendo positivamente, porque quase o filme inteiro tem um tom cômico, mas são situações realmente engraçadas e colocadas em pontos chaves da trama, o que deixa o filme mais abrangente para que várias pessoas possam assistir e se divertir de verdade com o filme. Mas a gente só percebe o valor disso nesse filme porque a aventura e a fantasia estão inseridos de uma forma muito forte no filme. Talvez esse seja o ponto mais importante aqui. A gente acaba ficando imerso com a apresentação das coisas e dos lugares daquele mundo fantástico, que são apresentados de uma forma bem sutil, desde as criaturas até os poderes mágicos delas, a forma como a magia funciona naquele mundo medieval fantástico. Para quem é fã do Senhor dos Anéis, por exemplo, esse filme é um prato cheio. Óbvio que numa escala menor e menos séria, até porque Dungeons & Dragons é um filme mais direto ao ponto, até porque a duração dele é menor, mas ele consegue ativar aquele sentimento nostálgico que a gente tem de assistir a filmes antigos de fantasia. E os diretores John Francis Daley e Jonathan Michael Goldstein, que são veteranos em filmes de comédia, foram muito competentes e
mandaram muito bem em Dungeons & Dragons, porque eles conseguiram achar o equilíbrio perfeito ao unir uma boa história de fantasia com muita aventura e ainda conseguir colocar um tom cômico na medida no meio. Nesse quesito eles foram muito bem colocando as piadas nos momentos certos para que não atrapalhasse o que estava sendo contado na trama principal. E eles também conseguem explorar muito bem as mitologias e as diversidades do mundo de Dungeons & Dragons, porque eles sabem que essa é uma das principais coisas, é a beleza do filme, e eles exploram isso com planos mais abertos e contemplativos. E sempre que algo novo vai acontecer, eles criam uma antecipação, seja com palavras ou mostrando na tela, e com isso eles conseguem deixar a gente sempre preso no filme, sempre imersos e curiosos para saber o que vai acontecer em seguida. Mas isso também é mérito do elenco do filme, porque aqui em Dungeons & Dragons a gente não tem um indivíduo específico como protagonista, o grupo inteiro é o protagonista do filme, e é o grupo inteiro de ladrões que faz a trama se movimentar. É claro que eles precisavam de um objetivo principal para a trama se desenrolar, que aqui é a busca do Edgin por um artefato místico, mas a distribuição de tempo de tela e a importância de cada um foi distribuída de forma proporcional para todos. O Edgin, personagem do Chris Pine no filme, é o mais engraçado, mas ele também carrega uma carga emocional muito forte, e o Chris Pine consegue transitar bem entre os momentos mais cômicos e dramáticos e convencer a gente de que ele é uma pessoa normal e que tem muitas dúvidas e falhas, e não aquele tipo de protagonista que resolve tudo sozinho, porque aqui em Dungeons & Dragons é a equipe que importa. E a família? A Michelle Rodriguez faz aquele tipo de personagem que a gente já tá acostumado em ver ela fazer em outros filmes. Uma mulher muito forte e fodona, mas que por trás daquela casca tem alguém muito sensível. Tem também o Simon, que é bastante inseguro e totalmente desajeitado com magia e que tem uns momentos também muito engraçados. Mas ele é muito importante pro grupo porque ele ajuda a resolver alguns problemas que vai aparecendo ao longo da jornada deles. E o Simon, pelo menos pra mim, é o personagem que passa mais verdade dentro da história de Dungeons & Dragons, porque ele parece ser aquele personagem mais realista, sabe? Aquele personagem que se aproxima mais de nós seres humanos, porque ele é um personagem com várias dúvidas e muita insegurança, mas que ao longo do filme ele consegue ir resolvendo essas questões. A Doric, personagem da Sophia Lillis, é mais acanhada e tímida, só que ela também é muito poderosa, e ela me fez lembrar os tempos que eu assisti os Jovens Titãs no SBT. Quem viu sabe do que eu tô falando, mas ela tá lá para resolver alguns problemas que sem ela não seriam possíveis. A única coisa que me incomodou em Dungeons & Dragons foi a conclusão do filme, que na minha opinião foi muito apressada. Sabe quando muita coisa acontece em um filme que eleva nossa expectativa para a resolução final do filme fechar com chave de ouro? Pois é, nesse ponto os diretores se precipitaram um pouco e se embananaram todos. Foi bom? Foi bom, mas poderia ser muito melhor se eles tivessem trabalhado melhor a ordem dos acontecimentos, porque pelo tamanho do problema que eles tinham que enfrentar, eu pensei que o final do filme seria muito mais grandioso. Pelo menos pra mim não foi, porque eu esperei um pouco mais. Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes é um ótimo filme de fantasia que veio para somar e muito com uma história épica e muito divertida, com várias referências à cultura pop em geral e que consegue fazer a gente ficar imerso no filme por ter uma história muito bem conduzida e com belos elementos gráficos, e onde os atores conseguiram se encaixar bem em seus personagens, além de ter uma ótima direção. Infelizmente o filme pisa um pouco no freio na conclusão, mas isso não é nada que diminui a diversão que a gente tem ao longo das mais de 2 horas de duração do filme. Mas essa é só a minha opinião. Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes. E se você gostou ou não do filme, quais são os pontos positivos e negativos na sua opinião, ou o que poderia ser melhor. Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo todos. Aqui do lado vai estar aparecendo a minha análise sem spoilers do filme do Mario Bros de 2023, que também é um filme de fantasia e adapta a história dos jogos clássicos da franquia Super Mario. Clica aqui que eu te vejo lá.